As plantas enchem de vida, seja qual for o ambiente. Os jardins colorem e exalam alegria. No inverno, as plantas também sentem na pele as mudanças climáticas. Para que elas permaneçam verdinhas e cresçam saudáveis, mesmo nos dias mais frios, é preciso adotar alguns cuidados especiais. O primeiro deles é com a rega. A arquiteta e urbanista Alessandra Galvani explica que nesta época do ano, a quantidade de água deve ser menor do que no verão. No inverno, tudo fica muito mais úmido, né? Então a gente pode perceber pela nossa casa, o piso, tudo mais, e nas plantas também. Então nós temos que fazer sempre o cuidado de não regá-las como nós regamos no verão. No verão elas consomem mais água. O ideal é a gente sempre colocar o dedo na terra para sentir, fazer o dedômetro, colocar o dedo na terra para sentir realmente se está seco para você molhar novamente. Regar as plantas em excesso, além de favorecer o apodrecimento das raízes, pode contribuir com o surgimento de pragas. O horário ideal para regar a sua plantinha no inverno é pela manhã. Outro ponto primordial é a iluminação. A quantidade de sol que as plantas irão receber no inverno também interfere no seu desenvolvimento. A planta, como um organismo vivo, ela precisa das condições necessárias para ela se manter viva, com saúde. Então, o básico para a planta é a iluminação. A gente tem que, sempre antes de escolher uma planta pela beleza, a gente tem que ver se nós vamos colocá-la num local com condições mínimas para ela sobreviver. É importante, antes de você colocar essas plantas, que você tenha esse conhecimento, porque existem plantas de sol pleno e de meia sombra, né? As de sol pleno, elas precisam pegar sol pelo menos meio-dia de sol para elas se manterem bem com saúde, né? E as de meia sombra, nós podemos mantê-las dentro de casa desde que tenha uma janela, né, próxima, de que tenha que entre essa claridade, essa luminosidade diretamente nela, que é muito importante. Se você tiver uma janela e a tua planta estiver muito distante, o ideal é você fazer o remanejo dela, né? Colocar de vez em quando, umas 2, 3 vezes por semana, ou você sai trabalhar, coloca ela lá, depois você volta, você, né, coloca no lugar que fica bonito naquele lugar, né? Mas a planta, ela precisa ter iluminação diretamente nela para se manter bem com saúde e sempre verdinha, né? A adubação é outro fator que deve ser avaliado. No inverno, as plantas diminuem o seu ritmo e repousam para poupar energia para a primavera. Portanto, a adubação não deve ser semelhante ao dos dias quentes. O adubo em excesso vai estimular a brotação, o que gera um desgaste maior e desnecessário. A adubação, a gente fala que é o alimento da planta, né? Então, no inverno, elas entram em dormência. Então, elas consomem menos água, consequentemente, se alimentam menos também. Então, a gente tem que cuidar para não colocar a mesma água e também o mesmo adubo, a mesma quantidade que a gente coloca no verão e no inverno, que ela consome automaticamente menos. Então, esse restinho que fica ali pode ser que danifique a vida dela, ela pode amarelar, ela pode muitas vezes até morrer devido à quantidade em excesso, né? Então, se a gente aduba ela de 15 em 15 dias no verão, nós vamos adubar elas a cada 30, 40 dias no inverno. Tem que reduzir essa adubação. No inverno, as plantas devem ser protegidas. Se você não puder levar elas para dentro de casa, você pode protegê-las utilizando uma manta térmica como esta. O vento frio e o sereno podem queimar as folhas. A proteção das plantas deve ser efetuada ao entardecer e a remoção logo no dia seguinte, bem cedinho. Aqui no Garden a gente utiliza bastante as mantas Bedim e o TNT. O TNT, ele é uma opção bem legal e também com custo-benefício, né? Legal, porque ele é um tecido barato que você compra ali a quantidade que você quer e você pode ir reutilizando. A manta Bedim também. A manta Bedim é um pouquinho mais grossa, que a gente até utilizou no plantio do vaso.
que ela faz toda a drenagem, né, e tudo mais. Então ela tem uma grossura legal, uma espessura legal para proteger esse gelo, né, que forma em cima da planta. O papelão também, você tem lá um papelão de um eletrodoméstico que você comprou, né, pode utilizar esse papelão. O que a gente não indica é colocar muitos plásticos, né, que o plástico, ele em contato com a planta, ele passa muito esse frio, né, o gelo que cria em cima, ele tem contato direto com a folha da planta. Acaba danificando. Uhum. Protege, mas não tanto quanto o TNT e a manta, né? Para deixar as plantas bem cuidadas e bonitas visualmente, no inverno é indicado fazer a poda de manutenção, explica a Alessandra. Já a poda drástica deve ser evitada neste período mais frio. Então, a poda drástica, a gente recomenda a fazê-la depois que passa esse inverno forte, rigoroso, né? Porque aí ainda, por mais que a planta ela esteja sequinha, sofrida, mas aquela camada seca ainda está protegendo a que está embaixo. Então, e o frio também danifica muito se você expõe ela, né? Eu vou fazer uma poda drástica, vou podar ela lá embaixo porque ela está feia. Mas aí você vai acabar matando a raiz. Então, por mais que ela esteja feia, em cima ainda está protegendo o que está embaixo, né? Então, a gente recomenda fazer essas podas drásticas no início do calor. Porém, a poda de limpeza, você pode ir fazendo a poda de limpeza que a gente fala, tá amarelinha a folha, você vai lá e tira, que aí também a planta deixa de dar energia para aquela folha que está feinha e vai dar para o restante da planta, né? A de limpeza é tranquila, a drástica, comecinho do calor, né? Começo ali na primavera. A folha você pode remover ela inteira, né? Mas quando for em galhos, né? Galhos inteiros, que já é uma poda um pouco mais drástica, a gente recomenda sempre fazer uma análise toda antes de ambiente, climatização e tudo mais, para ver se realmente é necessário você fazer essa poda agora, né, principalmente as plantas internas, ou se dá para esperar para o começo do calor aí. Além dos cuidados com rega, iluminação, adubação, é importante oferecer um vaso ou ambiente adequado, bem como uma terra de qualidade, rica em matéria orgânica, para que suas plantas possam crescer felizes e saudáveis.